Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos continuar preenchendo a playlist Jesus, tá certo? É essa que aparece no card aqui. Peço a você que assista os outros vídeos dessa playlist, são muito importantes. Essa playlist é dedicada com a finalidade exclusiva de exaltar e engrandecer o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias Salvador, tá bom? E eu quero agradecer a todos os inscritos do canal que nesse mês tem me ajudado muito, tem dado like, tem comentado, tem aparecido em todos os vídeos e o canal tem crescido muito. Muito obrigado. Quero agradecer também nossos irmãos que estão lá em Portugal. Portugal é o segundo país onde mais se assiste esse canal. Muito obrigado aí aos portugueses e também aos brasileiros que moram em Portugal. Obrigado por estar assistindo, compartilhando, tá bom? Se você gosta desse canal, se você gosta desse trabalho, eu te peço uma ajuda. É simples. Compartilhe os vídeos nas suas redes sociais e deixe o seu like, tá bom? Então hoje nós vamos falar de Jesus como o sumo sacerdote. Quero já deixar bem claro para você que é um estudo simples, tá? É bem pálido. Esse vídeo é um vídeo teste para saber se vocês querem entrar nesse assunto. A quantidade de likes é que vai me direcionar, tá bom? Quero falar sobre sacerdócio, sobre o sacerdócio levítico, quero falar sobre o sacerdócio de Cristo, tá? Que é muito bem explicado na carta aos Hebreus. Mas hoje nós vamos dar uma passada bem rápida. Se vocês deixarem o like, a gente continua nesse assunto. Então a Bíblia, ela chama Jesus, o nosso Salvador, né, de sumo sacerdote. Olha aqui, ó, em Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte, ó: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Chama ele de sumo sacerdote. Então, o que quer dizer isso, né? O sumo sacerdote, ele era um sacerdote da antiga aliança. Nós sabemos que agora nós estamos no tempo da nova aliança, mas Cristo é chamado de sumo sacerdote. Ele é ligado a uma função lá da antiga aliança. E o porquê disso? Porque é muito maravilhoso saber, tá bom? Então, o capítulo 5, dos versículos 1 a 9, ele dá uma explicação bem rasa do que é isso, tá certo? Então vamos ler os versículos 1, o primeiro versículo, para a gente ter uma ideia do que é sumo sacerdócio, tá? Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então, o sumo sacerdote, ele é tomado dentre os homens, ele era, né? E ele tinha que ter uma linhagem para isso, ele tinha que ser descendente de Arão. Arão foi entregue, ou seja, os levitas, da tribo de Levi. Então era um homem escolhido, mas ele tinha que ter uma linhagem para chegar lá, não era qualquer um. Então era uma pessoa específica, tá? E ele era constituído nas coisas de Deus. Ele era o chefe, o maior dos sacerdotes do templo, o mais importante. Então ele cuidava da casa de Deus, das coisas de Deus, tá certo? E aqui fala que ele é a favor dos homens. Então ele estava ali para favorecer os homens, para ajudá-los nos seus pecados, nas suas confissões, nas suas dificuldades. Ele estava ali para ajudar os homens, tá? E fala também que ele oferece sacrifício pelos pecados, tá? Essas funções hoje, muito poucas delas, os pastores realizam, né? Que é constituído nas coisas de Deus para cuidar da igreja, cuidar das pessoas, né? Ser favorável aos homens. Mas esse aqui era diferente, ele tinha que ter uma linhagem sanguínea e também ele fazia oferecimento pelos pecados, ele oferecia sacrifício pelos pecados. Então, ele matava o cordeiro e sacrificava pelos pecados do povo. Isso era uma sombra daquele cordeiro verdadeiro e puro, imaculado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que seria sacrificado por nós. Esse é o trabalho do sumo sacerdote, tá? Dependendo aí da divulgação desse vídeo, nós vamos falar só de sumo sacerdote, tá bom? E vamos ler os versículos 2 e 3 aqui. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então esse homem, o sumo sacerdote,
ele estava rodeado de fraqueza e de pecado, como todos nós. Então, desta forma, por ele ter os próprios pecados, ele podia se compadecer daqueles outros, dos outros irmãos, né, por assim dizer. Então, ele tinha que entender, né, a falha, o erro dos irmãos e oferecer sacrifícios, sacrificar animais na velha aliança, né? Então, a Bíblia chama de Cristo de o sumo sacerdote. Por que que Cristo agora é o sumo sacerdote? Dessa forma, ele está acabando com o sacerdócio antigo, né? Nós vimos que o sumo sacerdote, na época de Cristo, era bem diferente do que foi ordenado na velha aliança. Ele tinha que se compadecer do povo, ele tinha que estar cuidando das coisas de Deus, ele tinha que reconhecer que estava rodeado de fraqueza e se compadecer dos irmãos e ajudá-los e oferecer sacrifício pelos pecados. Quando Cristo chega ali em Jerusalém, encontra os sacerdotes e o sumo sacerdote, ele não encontra mais essa função já tinha se perdido no tempo. O sumo sacerdote era altivo, se achava melhor do que os outros, condenava todos os pecados dos outros e escondia os próprios debaixo de uma capa de religiosidade. Então Cristo, ele veio para renovar o sacerdócio, ele veio para fazer o sacerdócio perfeito. E Cristo foi tomado dentro dos homens, mas ele teve uma linhagem diferente. Ele veio da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Então Cristo é um sacerdote já diferente do tradicional, que teria que ser levita. Mas sendo da tribo de Judá, ele não só é sacerdote, como também é rei. E ele foi constituído nas coisas de Deus. Ele veio para cuidar das coisas de Deus. Por isso é que Cristo se irritou no templo quando estavam lá mercadejando no templo. Cristo se irritou muito, tanto que ele pega um chicote, expulsa a todos, tá? Então Cristo, ele é o sumo sacerdote, ele cuidou do templo e Cristo também esteve rodeado de fraquezas, tá? Ele também passou pelas fraquezas, pelas tentações que nós passamos, né? Porém, sem pecado. Olha que maravilha. Cristo, o próprio Deus em pessoa, ele encarnou como homem, se fez igual a nós e sentiu todas as nossas fraquezas, todos os as nossas tentações, tudo aquilo que tenta a nossa carne. Ele passou por tudo isso, a diferença é que ele venceu. E o sumo sacerdote, ele oferecia sacrifícios todos os anos pelos pecados do povo. E Cristo ofereceu a si mesmo uma só vez pelos nossos pecados. Porque o sacrifício do sumo sacerdote não era perfeito. Nem ele era perfeito para oferecer sacrifício, que ele também pecava, e nem tampouco os animais eram perfeitos para isso. Jesus Cristo, ele como sumo sacerdote, se compadeceu de nós, sabendo das nossas fraquezas, sabendo que nós viemos do pó, sabendo da nossa estrutura falha, ele mesmo se compadeceu de nós, sentiu as nossas dores, tomou sobre si as nossas dores e ofereceu um sacrifício perfeito. Esse é o maravilhoso plano de Deus para a salvação. Cristo se ofereceu como o Cordeiro Imaculado, puro e perfeito para a nossa salvação. Então, o sumo sacerdote oferecia sacrifício por si e pelos outros. Nosso Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, ofereceu sacrifício somente por nós, porque ele mesmo nunca, jamais experimentou pecado. Porém, entendeu bem das nossas fraquezas, das nossas limitações. Que maravilha é o nosso sumo sacerdote, tá certo? Vamos ler os versículos 4 e 5. Olha aqui, ó. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Então Deus chamou Arão e Deus prometeu que a descendência dele continuaria o sacerdócio. Então isso não é uma coisa que possa ser escolhido por alguém. Então nós vemos aí Cristo, a divindade dele, o chamado. Né? Não é qualquer um que se poderia dizer o Cristo e sacrificar. Tinha que ser da vontade do Pai. E o Pai, o Altíssimo, o Excelentíssimo, ele escolhe o melhor que ele tinha, o melhor que existe. Nosso Senhor e amado Salvador Jesus, tá? E ele não escolheu isso, né? Ele foi escolhido, tá? Versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei.
Então o Pai escolhe a Cristo. E Cristo, bem diferente dos sacerdotes que ele encontrou na sua época, ele foi obediente. Obediente até a morte, morte de cruz. Ele satisfez todas as vontades do Pai. Satisfez também todas as vontades da lei, oferecendo o sacrifício perfeito. Maravilha, né? Versículo 6. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo é um sacerdote eterno, porque o sacerdote morria e era levantado o outro. Morria o outro, levantava outro. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, o sacerdote perfeito, se compadeceu de nós, ofereceu o sacrifício perfeito, morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. Então o lugar de sacerdote não pode mais ser ocupado. O único sacerdócio válido hoje e atuante é o do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele é o nosso sumo sacerdote e ele está na presença do Pai hoje. A Bíblia diz que ele está à direita do Pai e ele está lá intercedendo. Ele não está lá sentado, simplesmente parado, mas ele está exercendo sua função de sumo sacerdote, se compadecendo de nós, vendo as nossas fraquezas, levando a Deus as nossas orações, as nossas petições, intercedendo por nós, e o sacrifício já oferecido dele é válido, o seu sangue, o seu próprio sangue, para a nossa salvação. Como é maravilhoso falar de Jesus, como é maravilhoso falar do nosso Salvador, todos os aspectos dele, tá? É comovente. Vamos lá, versículos 7 e 8. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O sumo sacerdote perfeito. Tem pessoas procurando aí na religião, nos líderes religiosos, como procuravam nos tempos de Jesus, procuravam no sumo sacerdote, alguém que podia mostrar-lhes o caminho. Mas todos são desobedientes. Todos os sacerdotes foram desobedientes, os pastores, e nós hoje, nós somos imperfeitos. O único sumo sacerdote mesmo que pode te levar na presença do Pai é Cristo. Então todos aqueles que apontam um caminho para você que não seja Cristo, apontam o caminho errado que vai te levar a lugar nenhum, tá certo? Vamos lá. Ele foi o sumo sacerdote perfeito, maravilhoso, né? Versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então a salvação, ela está no sacrifício de Cristo. O sumo sacerdote ofereceu o sacrifício pelos pecados, pelos nossos pecados. Então, uma vez que você crê em Cristo, uma vez que você tem o sacrifício dele na sua vida, seus pecados já estão perdoados, o que é velho já se passou, você foi lavado pelo sangue de Cristo e você está seguro e garantido nas mãos dele. E ele não parou o trabalho dele, ele continua com o Pai, ao lado do Pai, intercedendo por nós, nos guiando, nos ensinando através do seu Espírito, e ele vai continuar essa obra conosco, se compadecendo de cada um de nós até o final. Esse é o nosso maravilhoso sumo sacerdote, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias, o tão esperado. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, assista os outros vídeos, e se vocês quiserem saber mais sobre segundo a ordem de Melquisedeque ou o sacerdócio levítico, deixa o like, deixa o comentário e nós vamos trabalhar nesse assunto. Muito obrigado.